Você com certeza não suporta alguns vilões de filmes e séries, e de cabeça eu sei que você já consegue pensar em alguns nomes aí. Mas você já parou pra pensar em quais são as instituições mais detestadas da TV e do cinema? Tem algumas que dão agonia só de pensar, então fica comigo que eu vou te trazer as 12 instituições mais detestadas da TV e do cinema. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva nesse momento. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ficarem sabendo desse conteúdo muito bacana que tem aqui, além de outros também que você vai encontrar no meu canal. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho também para ficar atento de quando eu for lançar vídeos novos. Vai nas minhas redes sociais que lá eu trago conteúdos diariamente sobre filmes, séries, cultura pop, notícias, bastidores, curiosidades, fofocas também do mundo pop que a gente ama. Então não esquece de ir lá me seguir também e bora logo para esse vídeo falar de algumas instituições que a gente odeia, que tem muitas aqui também que eu acho que você vai sair desse vídeo odiando muito mais ainda. Em muitos filmes e séries, os vilões são partes fundamentais da narrativa. Eles são importantes dentro daquilo que uma obra audiovisual se propõe a entregar. E na maioria das vezes é muito fácil não ir com a cara deles, né? Sentir repulsa, ódio, indignação ou qualquer outro sentimento negativo. O cinema tá cheio de personagens assim, como o Darth Vader da franquia Star Wars, o Coringa, Lord Voldemort, Freddy Krueger, Loki e muitos outros. Mas aqui a proposta desse vídeo não é trazer uma figura de um vilão em si, mas sim de uma instituição. E como não tem muita lista falando sobre isso, eu trouxe aqui como base a minha percepção e a grandiosidade das obras que essas instituições estão envolvidas. E claro, considerando aquelas que se tornaram filme ou série. O trio do terror de Westeros. E para começar, os 3 primeiros da lista fazem parte da mesma obra. Ou seja, dá pra perceber que aconteceu muita coisa ruim ali, hein? Estamos falando das casas Bolton, Frey e Lannister, que para mim são uma das 3 piores casas da série Game of Thrones. Os Boltons representam uma das casas mais temidas da série, e é impossível não lembrar deles sem citar a marca registrada da casa: tortura e o esfolamento dos seus inimigos ainda vivos. Foram muitos momentos de agonia na série, vendo as práticas dos Boltons, né? Que além de cruéis, são traidores também. Vergonha! Shame! Shame! A Casa Frey nos rendeu um dos piores traumas televisivos da história. O fatídico episódio do Casamento Vermelho na 3ª temporada. Ninguém fala comigo. É impossível não lembrar desse episódio e não nutrir um sentimento de ódio. Um sentimento negativo e de palavras que eu não posso citar aqui nesse vídeo por essa casa. A sede da Casa Frey foi o palco trágico para o fim de alguns personagens meio marcantes de GOT, como o Robb Stark, a Catelyn Stark, a esposa do Robb e o nosso eterno Vento Cinzento. E vale lembrar que os Boltons também participaram dessa patifaria. Já a casa Lannister é questionável estar aqui muito por conta do nosso querido Tyrion Lannister, mas só por causa dele também, porque o resto da família não salva um. É traição, massacre, abuso de poder e tudo de ruim que você pode imaginar, então não tinha como eles ficarem de fora dessa lista. As corporações científicas e gananciosas. Saindo do universo medieval e vindo para o mundo das grandes instituições, corporações que fazem a gente passar raiva, a nossa 4ª instituição da lista é a Umbrella Corporation, a poderosa empresa farmacêutica e de biotecnologia da franquia Resident Evil. Ela ficou conhecida por criar o T-Virus, um agente mutagênico que foi responsável por transformar seres humanos em monstros e zumbis. Além disso, eles faziam uma série de outras coisas ruins, como armas biológicas, vírus experimentais e o uso de humanos para fazer muita coisa pesada. Naturalmente, a Umbrella é parte crucial do enredo, mas não tem como deixar eles de fora dessa lista quando a gente anota, quando a gente para pra pensar e coloca na ponta do lápis, tudo de ruim que eles fizeram. Seguindo essa mesma linha de empresas corporativas malditas, a nossa próxima é a Vault International, da série The Boys. Aproveitando que chegou ao fim aí, né, The Boys, vamos trazer um pouco dessa empresa de lá. Se a Umbrella fazia coisas monstruosas nas sombras, a Vault faz tudo isso sorrindo para as câmeras. Essa empresa conseguiu a proeza de mercantilizar o heroísmo. Eles acobertam crimes cometidos por supers, incluindo assassinos, racismo e um monte de outra coisa atrocidade que você pode imaginar. Contanto que dê lucro e que mantenha as ações da Bolsa de Valores em alta. Eles criaram o composto V, fazem experimentos bizarros em bebês, manipulam a mídia na cara dura e foram os grandes responsáveis por criar aquela bomba relógio psicológica chamada Capitão Pátria. O cinismo e a falta de escrúpulos da Vault causam uma repulsa imediata em quem tá assistindo. Isso tudo mesmo considerando que a série é uma sátira aos heróis e tudo mais, então é meio que a proposta deles ser bem sem noção a si mesmo. Mas
vale entrar na lista também. E já que estamos falando de experimentos bizarros e abusivos mascarados de ciência, vamos falar sobre o Laboratório Nacional de Hawkins, de Stranger Things. À primeira vista, parecia muito só mais uma instalação burocrática do governo americano durante a Guerra Fria. Mas por trás daquelas paredes, eles operavam um esquema de puro horror. Eles sequestraram bebês, prenderam crianças em celas isoladas e submeteram essas mentes infantis a torturas psicológicas extremas só para amplificar poderes psíquicos. E quando a ganância deles abriu o portal para o mundo invertido e as coisas saíram do controle, a primeira reação dessa instituição foi assassinar inocentes da própria cidade. Como o dono da lanchonete lá no começo da série, só pra cobertar o estrago. É de dar um ódio profundo, bicho. Fechando esse bloco sobre laboratórios e testes malucos, não dá pra não mencionar a iniciativa Dharma, da clássica série Lost. A Dharma se vendeu como um grupo de pesquisa científica e comunitária focado em áreas como psicologia, física e eletromagnetismo lá na ilha. Mas o que a gente viu na prática mesmo? Uma instituição que criou estações subterrâneas que acabaram virando verdadeiros experimentos psicológicos extremos que ferraram a vida de muita gente. Só isso. O nível de loucura corporativa era tão grande que tudo culminou no infame expurgo, onde a própria instituição foi eliminada por gás tóxico por outra facção. Pensar na Dharma é lembrar de mistério, mas também de muita agonia por conta de toda a crueldade. Olha o avião de Lost passando aqui. Governos opressores e instituições corruptas. A oitava instituição da nossa lista é bastante controversa, porque estamos falando da Casa Sonserina de Harry Potter. É controverso porque Sonserina teve sim bruxos bons, como o Snape e o seu arco de redenção, o Horácio Slughorn, o Regulus Black e a Leta Lestrange, que são alguns exemplos que dá pra citar aqui. O problema é que a quantidade de gente ruim nessa lista e o impacto deles se tornando detestáveis fazem com que Sonserina esteja nessa lista. Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, o Lucius Malfoy ali, considerando a sua família, Malfoy ali também, né? A Dolores Umbridge, o Antonin Dolohov e mais uma cambada, ou seja, a Sonserina não tinha como ficar fora dessa lista. Mas se você acha que Sonserina é o único problema no mundo bruxo, se liga nesse próximo da nossa lista. O Ministério da Magia. Enquanto a Sonserina abriga os vilões declarados, o Ministério representa aquela burocracia covarde, cega e corrupta que consegue ser ainda mais irritante. Eles passaram um ano inteiro fazendo campanha de difamação nojenta contra o réu e que, diga-se de passagem, era só um adolescente. E contra o Dumbledore também na mídia. Tudo pra fingir que o Voldemort não tinha voltado por medo de perderem o poder. Canalhas! Não se mete com criança, não! Me processa! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! E pior, quando a corda apertou, o ministério foi infiltrado com uma facilidade boba e virou um regime totalitário de perseguição aos nascidos trouxas. Ver o ministério agindo dá aquela sensação de impotência que revolta qualquer um. Saindo da magia e indo direto para a ficção científica espacial, a nossa 10ª instituição é o Império Galáctico de Star Wars. O Império rege a galáxia inteira através do puro medo da opressão. Eles escravizam populações alienígenas inteiras, destroem economias locais e quando querem fazer uma demonstração de poder ou mandar um recado, simplesmente usam a Estrela da Morte para explodir um planeta inteiro, como fizeram com Alderaan, matando bilhões de inocentes em segundos. Eles também tentaram apagar as histórias dos Jedi e impuseram uma ditadura militar implacável. É uma das maiores representações de um governo detestável no cinema. A nossa penúltima instituição também fez terrorismo de Estado, tortura, exploração, desumanização, exploração de crianças. É pouco, eu acho que cabe mais, Eles simplesmente transformaram o trauma em entretenimento. Estamos falando da capital de Jogos Vorazes. Era obrigação colocar essa nesse vídeo, até porque a lista de coisas ruins é enorme. E a capital, como sede do governo totalitário, representa muito bem a ideia desse vídeo. A capital transformou trauma em entretenimento e medo em ferramenta política. Eles obrigavam distritos inteiros a assistir crianças se matando ao vivo, enquanto a elite comemorava aquilo como um reality show de luxo. E nem os vencedores escapavam. É como eles mesmos falam, ninguém ganha os Jogos Vorazes. Ninguém que seja decente ganha esses jogos. Ninguém nunca ganha os jogos. Ponto final. Tem sobreviventes.
não tem vencedores. Os sobreviventes traumatizados, eles eram usados como propaganda do próprio regime que destruiu as suas vidas. Tudo isso enquanto a capital explorava até a miséria os distritos para sustentar o conforto de uma elite totalmente desconectada da realidade. A capital não queria só controlar Panem, ela queria fazer as pessoas aceitarem a crueldade como algo normal. Ver aquela elite fútil se divertindo enquanto crianças se matavam em uma arena é uma das coisas mais revoltantes, porém necessárias, já criadas na cultura pop. O Apocalipse e as suas facções. Por fim, para fechar com chave de ouro, temos todas as facções, instituições ali de The Last of Us. A Fedra, Vagalumes, Caçadores, WLF e os Serafitas. Quando o mundo acabou, essas instituições surgiram prometendo ordem ou salvação, mas acabaram entregando o pior da humanidade. A Fedra virou uma ditadura militar brutal que executava civis por qualquer suspeita. Os Vagalumes faziam terrorismo e estavam dispostos a sacrificar a vida de uma garota sem o consentimento dela. Os Caçadores emboscavam e matavam qualquer um por recursos. A WLF virou uma milícia impiedosa baseada na xenofobia. E os Serafitas se tornaram um culto religioso fanático que enforcava e estripava as pessoas. Todos eles fizeram coisas ruins, uns mais, outros menos, mas aqui eu quero deixar para vocês escolherem qual dessas 5 instituições presentes em The Last of Us é a pior. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e aproveita para me contar também qual dessas 12 instituições que eu coloquei aqui no vídeo que você mais detesta. Quero ver o direct e os comentários pegando fogo, viu? Esse foi o vídeo de hoje falando sobre as 12 instituições mais detestadas da TV e do cinema. Curte esse vídeo, me segue para ficar por dentro de mais listas como essas e conteúdos muito bacanas que estão vindo por aí. Não esquece de ir nas minhas redes sociais para ficar por dentro diariamente de conteúdos sobre filmes, séries, cultura pop e também pra gente manter uma conversa, uma proximidade, um contato mais íntimo ali. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Vai ver os outros vídeos também que eu já lancei aqui falando sobre algumas listas, uns conteúdos bem legais. E até o próximo vídeo. Beijão! Tchau!